Audiolivro Defenda Sua Causa. Autor Kenneth Reagan. Locução Adailton de Jesus. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 25 e 26: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Alguém disse certa vez: é mais importante aprender a orar do que ter um curso universitário. Veja bem, não que um curso universitário não seja importante, mas aprender a orar é mais importante. As pessoas fazem um grande esforço e gastam muito dinheiro para fazer um curso universitário. Aprender a orar não é caro, mas pode requerer algum esforço. Sinto pena das pessoas que não sabem como defender sua causa perante Deus nas crises da vida ou conforme surgem as necessidades. Talvez elas saibam dizer certas palavras, mas há uma enorme diferença entre simplesmente jogar palavras no ar e a oração eficaz que obtém as respostas necessárias. Orar é unir forças com Deus o Pai, é ter comunhão com Ele, é cumprir sua vontade na terra. John Wesley, fundador da denominação metodista, disse: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade, a menos que alguém lhe peça para fazer. Talvez você pergunte: por que isso? Veja, Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Depois, fez o homem e lhe deu domínio sobre todas as obras de suas mãos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e também no Salmo 8, versículos 5 e 6. Adão era o Deus deste mundo, com D minúsculo, claro. No entanto, quando Adão desobedeceu a Deus, cometeu grave traição e vendeu seu domínio sobre a terra a Satanás. Foi então que Satanás se tornou o Deus deste mundo, com D minúsculo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deus não pode simplesmente invadir o território de Satanás e assumir seu controle. Se fizesse isso, Satanás poderia acusá-lo de ser injusto. No entanto, Deus elaborou um plano de salvação e enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para consumá-lo. Satanás não teve domínio sobre Jesus. Portanto, através de Jesus, Deus pode redimir a humanidade e restaurar ao homem o domínio que perdera para o inimigo. Agora, quando pedimos a Deus que se manifeste nesta terra, Ele pode se manifestar a nosso favor em nome de Jesus. Assim sendo, parece que Ele não pode fazer nada a não ser que alguém lhe peça. Mesmo sob a antiga aliança, as pessoas em aliança com Deus podiam orar e esperar respostas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, vemos Abraão defendendo sua causa perante o Senhor. Essa oração de Abraão é uma das mais iluminadas orações do Antigo Testamento. Abraão assumiu seu lugar na aliança, o que chamamos hoje de Antiga Aliança, que Deus havia feito com ele. Vejamos o que está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 25, que diz: E, aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Nesse relato, vemos que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra até que tivesse falado com Abraão, seu amigo, de pacto de sangue. Através da aliança que o Senhor acabara de instituir com Abraão, este recebera direitos e privilégios a respeito do que a maioria dos crentes hoje compreende muito pouco. Essa aliança deu a Abraão uma posição legal diante de Deus. Portanto, de acordo com os termos daquela aliança, Abraão podia falar claramente com o Senhor, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele disse: não fará justiça o juiz de toda a terra? Por todo o Antigo Testamento, achamos pessoas que não somente entenderam os efeitos que alcançaram através da aliança, mas que assumiram seu lugar na aliança com Deus. Por exemplo, porque Josué assumiu seu lugar na aliança, Deus dividiu as águas no Rio Jordão e fez com que o sol e a lua ficassem parados nos céus ao comando de Josué, conforme está escrito em Josué, capítulo 3, versículo 10 ao 17, e também no capítulo 10, versículo 12 ao 14. Porque Elias assumiu seu lugar na aliança, Deus mandou fogo do céu para consumir o altar e o sacrifício, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 ao 38, e fazendo isso, Elias reduziu a nada os profetas de Baal. E, ao ler sobre os poderosos homens de Davi no Antigo Testamento, você chega a pensar que está lendo sobre super-homens. Eles eram heróicos guerreiros. Esses poderosos e valorosos homens eram totalmente protegidos da morte em tempos de guerra, desde que se lembrassem da aliança, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao 22. Praticamente, todas as orações do Antigo Testamento são orações do povo da aliança a um Deus fiel, que ouvia e respondia orações. Suas orações tinham de ser respondidas. Deus precisava dar ouvido às petições de seu povo por causa dos direitos que haviam alcançado através da aliança. O crente hoje tem, através da aliança, os mesmos direitos que tinham os santos do Antigo Testamento. Inclusive, a Bíblia diz que temos uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores, conforme está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Nós precisamos ser capazes de fazer tudo o que eles fizeram e ainda mais, porque temos uma nova aliança, uma aliança superior instituída com base em promessas superiores. O texto abaixo é um desafio que o Deus que cumpre seu pacto faz a Israel sob a antiga aliança, para que defenda sua causa perante ele. Muito maior é seu desafio à igreja hoje. Vejamos o que está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 25 ao 26, que diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Primeiro, Deus disse: eu sou o que apago as tuas transgressões e não me lembro dos teus pecados. Graças a Deus por isso.
Se você é um filho de Deus e confessou seus pecados, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 9, está purificado de toda injustiça pelo sangue de Jesus. Deus não tem conhecimento de que você tenha feito algo de errado. Percebe a segurança que isso lhe dá? Quando você compreende esse fato, pode chegar diante do Senhor sem sentimento de culpa. Pode chegar com fé e coragem e ter sua oração ouvida e respondida. Quando uma pessoa chega diante do Senhor em oração, sentindo-se condenada e inferiorizada, ficará com a língua presa e cheia de medo na presença do Pai Celeste. Será impedida de receber respostas às suas orações. Por exemplo, muitas vezes, quando as pessoas oram, dizem: não sei se o Senhor vai me ouvir porque eu tenho cometido enganos e falhas. Sou mesmo um fracasso. Se você confessou-lhe seu pecado, Deus não vê como um fracasso. Portanto, não se declare um fracasso. Ele disse claramente em Isaías 43, versículo 25: dos teus pecados não me lembro. Ele não se lembra de que você tenha feito algo errado. Então por que relembrar-o disso? Não é de bom gosto relembrar Deus de algo que você já lhe confessou e de que já foi perdoado. Relembrá-lo de que você errou no passado é acusá-lo de ser mentiroso, porque ele disse que você está limpo de toda injustiça, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Deus não se lembra de seus pecados e falhas do passado, portanto, não se lembre deles. Em vez disso, chegue ao trono da graça com confiança e coragem, sabendo que você foi feito justiça de Deus pelo precioso sangue de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em segundo lugar, Deus disse: desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as suas razões para que possas justificar-te, conforme está escrito em Isaías 43, versículo 26. O que significa despertar a memória de Deus? Significa que, como um participante da aliança, você pode se apresentar diante do trono de Deus ao orar e relembrá-lo de suas promessas. Você pode apresentar sua causa legalmente diante dele e defendê-la como um advogado defenderia uma causa diante de um juiz. Um advogado está continuamente apresentando leis e precedentes legais. Você deve atrair a atenção de Deus para a sua palavra. Ele disse: desperta-me a memória. Desperte a memória de Deus sobre as promessas que ele fez através da aliança. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18, versículo 25. Em Isaías capítulo 43, versículo 26, Deus o está convidando a despertar sua memória sobre sua própria palavra. Está pedindo que coloque sua causa diante dele e defenda os direitos que alcançou através da aliança, usando os precedentes legais de sua palavra. Se precisar de cura, se seus filhos não estão salvos, qualquer que seja seu pedido de oração, encontre o texto que trate do seu caso e então coloque diante de seu Pai Celeste. Como fazer com que Deus se mova em seu favor? Baseando-se na palavra de Deus e defendendo sua causa perante ele. Encontre o texto que prometa especificamente o que você precisa e continue a despertar a memória de Deus sobre sua palavra, de acordo com os direitos que você alcançou através da aliança. Conforme você permanece na palavra e defende sua causa baseado em suas promessas, Deus trabalhará em seu favor.
Isaías capítulo 55, versículo 11 é um texto importante que você deveria continuamente usar em oração, conforme se baseia na palavra de Deus. Está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse versículo deveria ser a espinha dorsal da sua vida de oração. Nenhuma palavra que sair da boca de Deus pode voltar para ele sem alcançar o propósito por ele determinado. Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Outra tradução diz: eu também estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Esses textos estão em perfeita harmonia com a seguinte passagem do Novo Testamento, João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir para você. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como colaborador e companheiro de trabalho de Deus, apresente sua causa perante Ele. Chame sua atenção sobre a parte dele em sua vida. E porque sua palavra habita em você, poderá pedir de acordo com ela e receber respostas às suas orações. Deus cumprirá sua palavra se você ousar permanecer nela. As maiores respostas de orações que já recebi ocorreram como resultado de levar diante de Deus sua palavra e relembrá-lo do que Deus disse. Louvado seja Deus por sempre cumprir a sua palavra. Amém.